Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual? Um programa acessível da TV Brasil. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Então, direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Olha, o Brasil tem hoje mais de 23 milhões de idosos e em 15 anos o país terá mais de idosos do que crianças. É isso mesmo. Mesmo com esse aumento, vários temas em torno da velhice permanecem como tabu, entre eles a sexualidade. A naturalidade em lidar com o sexo na terceira idade ainda não é regra. Que o diga Maria Lígia, escritora de 89 anos, que publicou em junho deste ano um livro de contos eróticos. A reação do público em saber que por trás daquelas histórias quentes estava uma escritora de tanta idade, para ela, não foi surpresa. Por que a gente vai ser hipócrita de dizer que sexo não existe da terceira idade? Enquanto o homem e a mulher tiver desejo carnal ou desejo sexual, ela tem direito a fazer sexo. Esse geriatra afirma que o assunto vem ganhando espaço entre os idosos, em parte por causa de medicamentos para impotência, como o Viagra, que evidenciou o sexo na terceira idade. Além disso, a geração que agora chega aos 60 anos está mais acostumada a falar sobre a sexualidade. São pessoas que participaram de uma discussão mais livre sobre o sexo, daquela época em que surgiu a pílula anticoncepcional. Então essa geração está chegando à terceira idade nesse momento e ela demanda cada vez mais por um apoio, uma orientação sexual adequada. Essa tendência se traduz também em números. A quantidade de casamentos em que pelo menos um dos noivos tem mais de 60 anos quase dobrou em uma década. O crescimento foi maior entre as mulheres idosas. Nesse grupo, o número de novas uniões pulou de 6 para 13 mil. Dona Vera e seu Francisco são casados há 2 décadas, mas o romantismo é de um casal de namorados. Se você está bem fisicamente, se você está bem com o seu companheiro, é natural que isso ocorra. Os momentos de intimidade, de carinho surgem espontaneamente. Se questionar sobre idade, ela só acontece quando é uma criança que olha para um adulto. Quando a pessoa já está dentro da situação, é que ele compreende que ele continua sendo o mesmo menino, porém num corpo mais maduro, num corpo que já não dá para poder correr quilômetros, mas a cabeça ela continua a mesma, o coração também. A presidenta Dilma Rousseff participa na Rússia da 7ª reunião de cúpula dos BRICS. O encontro acontece na cidade de Ufá, que começou a semana com policiamento reforçado para a chegada dos chefes de Estado. O principal assunto do encontro será o novo Banco de Desenvolvimento, já chamado de Banco dos BRICS. O acordo de regulamentação foi assinado pelos presidentes dos bancos centrais dos 5 países do bloco, que definiram a contribuição de cada um. A reunião de cúpula também vai tratar do conflito na Ucrânia. A presidenta Dilma, que fez uma parada em Portugal, será recebida em um jantar oferecido pelo governo russo. Continuam as conversas entre a Grécia e o Eurogrupo para que o país saia da crise econômica e tente se manter no bloco europeu. Em uma nova tentativa, a Grécia deve propor o recebimento de mais 3 anos de ajuda financeira. Em troca, vai anunciar na semana que vem uma nova reforma tributária, além de uma reforma nas aposentadorias. No domingo, milhares de pessoas foram à Praça Sintama, em Atenas, para celebrar a vitória do não no referendo grego sobre as medidas de austeridade propostas pela Europa. Na estratégia de amenizar a resistência dos credores, o ministro das Finanças grego, Yannis Varoufakis, decidiu entregar o cargo. Nas ruas da Grécia, filas continuam se formando em frente aos caixas eletrônicos. Os correntistas, autorizados a retirar 60 euros por dia, temem que o dinheiro esteja prestes a acabar nos bancos.
O Papa Francisco está em visita à América Latina. No Equador, ele se encontrou com o presidente Rafael Correa e defendeu o progresso sem exclusões, apontando a dívida social com a população mais pobre como prioridade. Depois da missa, acompanhada por cerca de 600 mil pessoas, o Papa passeou pelas ruas de Guayaquil no Papamóvel. Aniversário, idade, batismo, Natal. Bom dia! E um dos artilheiros da Copa América estreou muito bem no Flamengo. Estou me referindo ao Paulo Guerreiro, que jogou na última quarta-feira na estreia do Flamengo, jogando exatamente em Porto Alegre contra o Internacional. Ele fez um gol e participou dessa jogada do segundo gol do Flamengo, o que mostra realmente o que é a presença de um artilheiro, de um jogador experiente, jogador com garra, com determinação, que chama para si a responsabilidade de uma equipe. Era exatamente o que estava faltando ao Flamengo. E nesta sexta-feira tem futebol aqui na TV Brasil, o Mundial de Futebol de Areia da FIFA. E vamos acompanhar a estreia da seleção brasileira. Ontem você viu a seleção de Portugal. A dona da casa derrotou o Japão pelo placar de 4-2. E daqui a pouco, às 1h30 da tarde, horário de Brasília, você tem um jogo do Brasil contra o México. O Brasil está num grupo onde vai enfrentar, além do México, o Irã no próximo domingo e depois a seleção da Espanha. Lembrando também que neste final de semana, sábado e domingo, tem Série C aqui na TV Brasil. Para você, um grande abraço e um bom fim de semana. Em São Paulo, refugiados atuam como professores para brasileiros. Ensinar o idioma e a cultura é um bom negócio para os dois lados. E a novidade faz parte do projeto chamado Abraço Cultural. Uma aula de inglês que começa na cozinha. O prato típico do Congo é um arroz com molho de tomate e bolinho de peixe com salsinha. A aula, dinâmica, é de inglês africano. Os alunos aprendem a língua com a cultura do país. Outra diferença é que o professor é um refugiado do Congo. Alfonso é jornalista, já está aqui há 3 anos e até se formou em outro curso. Hoje, não tem como voltar para seu país. Teve guerra, assim, entre pessoas que estão no governo e a oposição. Aí, como estudante, jornalista também, a gente estava, assim, na frente, né, da luta. A gente estava lutando contra o governo. Francis é uma das alunas. Aproveitou as férias do curso de inglês que faz durante o ano para encaixar as aulas. Para ela, uma experiência rica e até mais eficiente que os tradicionais métodos de ensino. No inglês tradicional, vamos dizer assim, das escolas, você trabalha com livros, você tem uma gramática muito forte, você não tem uma interação dos alunos tanto quanto nas aulas que nós estamos tendo aqui. O curso de línguas é uma via de mão dupla. A ideia é aprender com os professores refugiados, mas também trocar experiências para que eles se familiarizem com a nossa cultura. Uma aproximação que quebra preconceitos e une pessoas. O curso dura 1 mês e custa R$ 400. O projeto é experimental, mas a procura foi tão grande que a ideia agora é torná-lo permanente. Uma oportunidade para ajudar na inserção dos refugiados que começam uma nova vida no Brasil. E eles precisam, né? Eles precisam trabalhar, eles precisam entrar no nosso dia a dia aqui. Tem professor aqui que fala 5 idiomas, né? Então acho que isso demonstra que todos eles eles chegam muito bem para dar essas aulas. A reforma de uma igreja do Pelourinho, em Salvador, revelou um painel pintado por um dos maiores mestres do barroco brasileiro. A obra do século XVIII estava no forro original da nave da igreja. A obra de arte feita pelo renomado artista baiano José Joaquim da Rocha foi encontrada com outras camadas de tintas por cima durante a restauração da Igreja Ordem Terceira São Domingos Gusmão. É um José Joaquim da Rocha, é como se fosse um Leonardo da Vinci baiano, um artista do século XVIII, numa capital que era colônia, e quando a gente lê a história da Bahia, a história de Salvador, a gente vê
como era carente, como era difícil viver nessa cidade, um trabalho como esse que envolve ciência, matemática, envolve tudo e numa perspectiva dessa, belíssima. Pouco a pouco, a pintura do artista, que se dedicou 40 anos às artes, vai aparecendo e revelando a extravagância e beleza do movimento artístico, o barroco, que teve como um dos maiores mestres José Joaquim da Rocha. A gente está falando de uma pessoa que viveu no século XVIII e que para Salvador era um período muito importante, porque a gente tem a consciência de que nesse período a gente tem um ensino matemático, científico, geométrico misturado ao processo artístico. Então José Joaquim da Rocha ele estava envolvido com tudo isso. A gente tem um artista nesse período em que tinha conhecimento dessas questões que era muito em voga na Europa, em uma cidade que era dita como colônia, realmente é um grande acontecimento em plena Salvador na época colonial. O restaurador mostra a folha de ouro que estava escondida, pintura que em 2 meses deve ficar pronta. Após a restauração do forro da nave, ela vai ser recolocada para quem possa visitar a Igreja Ordem Terceira de São Domingos Gusmão, possa reverenciar essa obra de arte do século XVIII. Com 7,5 milhões de reais, recursos do IPHAN e IPAC Cidades Históricas, após a restauração da obra, vai ser exibida no século XXI com a mesma riqueza de detalhes. E o Visual está terminando. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.